eu tenho 26 anos de formada, mas eu comecei muito cedo na área de recursos humanos. No quarto período de faculdade, eu já estava fazendo estágio. Foi quando eu realmente me apaixonei por essa área e trabalho desde então aí na área de pessoas. E eu lembro, né, que quando eu me vi apaixonada, né, pela área de pessoas, na época RH, enfim, independente do nome, né, o importante é qual o impacto que a gente gera nas pessoas no negócio. Eu não lembro quem, mas eu conversando com um homem, ele falou: e aí, tá gostando do estágio? Eu falei: pô, tô adorando, é isso que eu quero para minha carreira. E eu, planejada do jeito que sou, né, já sabia que eu queria chegar à executiva. Óbvio que eu sabia que não seria da noite para o dia, mas já estava lá no meu radar que eu seria VP de RH. Aí a gente conversando, ele falou: e aí, o que você espera da área? Eu falei: eu quero crescer e quero chegar a VP. Aí a pergunta dele para mim foi: então você não vai casar e não vai ter filhos? Aí eu olhei para ele, achei muito esquisita, né? Eu falei: ué, se eu quiser, eu vou. E quero muito ser mãe. Aí ele falou: mas não dá para fazer as duas coisas. Ou você é executiva, ou você é mãe e se casa. Eu falei: mas quantos homens são executivos e são casados e têm filhos? Aí ele: mas é diferente. E aí, como uma pessoa, né, que tem por característica que odeia, né, que me digam que eu não posso fazer alguma coisa, entrou por aqui. Característica feminina. Entrou por aqui, saiu por aqui. Eu falei: eu vou mostrar que eu posso ser as duas coisas. E aí, José, assim, eu quis dar essa primeira fala que eu lembrei, né? Porque eu acho que mostra como é que era a percepção, né? Lá quando eu comecei um pouco lá atrás, não tem muito tempo, né? Quando eu comecei lá atrás, qual era a percepção, né? Principalmente dos homens, né? De que você podia ser uma coisa ou outra. O E não existia para a mulher. Né? E, de fato, quando eu comecei na área de recursos humanos, as referências que se tinha de mulheres se chegava no máximo à gerência. Os diretores, os VPs, eram normalmente homens. Né? E o que eu vi acontecer mudando no tempo foi a presença feminina chegando, né, como VP, né, como a própria Lúcia, que foi, né, diretora Latam. Então, a gente começou a ter uma presença feminina mais forte. Muito longe ainda de ser o ideal, da gente estar falando de equidade, mas a gente consegue hoje, as jovens que estão começando, conseguem já ter alguma referência de mulheres como VP, mulheres como CEO, mas é fato, né, como a Neide colocou, de uma das pautas que surgiram, a equidade, né, salarial ainda é uma questão. Eu trouxe alguns números bem atuais de 2026. Hoje, a gente ainda, nós mulheres, ganhamos 22% menos do que os homens. Isso é uma realidade. E aí, uma coisa, quando eu pesquisei os dados, né, eu falei: não, eu preciso mostrar os dados, porque se a gente não mostra os dados, aí vem aquele discurso: isso é coisa de feminista, isso é mimimi. E não é mimimi, isso eu estou falando de pesquisa, estou falando de dados, de fatos, e contra dados e fatos não há argumento. Exato. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente marcou presença, a gente tem crescido dentro das organizações e marcando presença, mas ainda temos um caminho grande aí para percorrer. Concordo com você, é verdade, Dani. né? Daniela, eu acho muito interessante o que você acabou de colocar, porque nós tivemos pessoas, né, aqui como a Juliana, como a Luciana, como a Andréia, que colocaram aqui, dentre outras coisas, né, que o fato de ser mulher exige que ela prove 2 vezes que ela é capaz de ter competência no trabalho e logo perguntam se ela vai dar conta da casa. Exatamente aquilo que você colocou, não é isso? Então essa é uma realidade ainda muito clara das mulheres. E aí a Lúcia, que vai se apresentar com vocês,
eu vou também provocá-la, né? Para provocar que ela vai se apresentar e vamos. Lúcia, nós sabemos que você tem, né, uma grande experiência nessa área também de saúde mental, diversidade, desenvolvimento humano, né, uma trajetória também muito sólida em RH, e você atualmente atua fortemente na parte de diversidade, equidade, inclusão. E saúde mental. Então a minha colocação para você, que na verdade não é minha, são dessas 150 e poucas mulheres que participaram formatando essas perguntas. Na sua percepção, qual é o principal desafio emocional que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho atual? Bom, gostaria de desejar boa noite a todos e todas, né? Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui. Acho que você já contou bastante, Josué, sobre, enfim, sobre quem eu sou. Tem muita coisa para falar, então a gente perderia muito tempo. Mas eu gosto, tudo que eu faço está relacionado a desenvolver pessoas e também desenvolvê-las através das próprias ferramentas que elas possuem, né? Então, o coaching é muito isso, né, Dani? A clínica também, a gente se encontra nesses espaços. Nesse momento, eu gostaria de dizer uma questão que me ocorreu aqui agora, ouvindo a Dani e a Neide falarem, você também, Josué, é que falar sobre carreira de mulheres não é falar de uma trajetória linear. E aí eu penso na minha, penso em todas as que eu conheço. É falar de caminhos interrompidos, de caminhos desviados, e ainda assim reconstruídos e com sucesso. Então, assim, a gente sabe que a contribuição que as mulheres têm dado para a humanidade é muito grande, não é? Para as famílias, para as pessoas, vai do individual ao coletivo, e, enfim, prosseguir, né? E perseguir esse sonho aí, que é a realidade. Ouvindo a sua pergunta sobre competências, eu penso o seguinte, tem a competência da influência, né, que é a capacidade de mobilizar pessoas, muito isso. Quando atuo com coach e desenvolvimento de liderança, né, é construir relações de confiança. Então, essa influência ela vem a partir de um desenvolvimento escutativo, de entender o interesse do outro, de comunicar ideias, enfim, de estar conectado nesse ambiente plenamente. Porque existem outras questões que afetam as mulheres, que nós vamos discutir mais à frente, que eu trouxe aqui, e acredito que já vi que tem pergunta sobre, que é sobre as crenças, que a gente vai poder falar um pouco mais. Mas também a questão... Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.